Então, continuando a conversa aqui com o Eduardo Ascenso. Vamos lá, Eduardo, me diz uma coisa. O que falta, então, para ter um maior desenvolvimento sob o ponto de vista dos PTTs? Pessoalmente, eu acredito que no Brasil, não só no Brasil, mas na América Latina e algumas regiões do mundo, existe um problema de cultura de troca de tráfego e abaixo, talvez um ponto mais fundamental, um problema de cultura de sistema autônomo. Diferente de regiões como a Europa, onde existe uma tradição de troca de tráfego muito maior. Por exemplo, na Europa, existe uma associação de pontos de troca de tráfego que se chama EuroX, que ela Como é que é? Eurox.net. Porque no mundo, o PTT se chama Internet Exchange. Tá. PTT é o nome dado no Brasil. Então, a associação de PTTs na Europa, chama EuroX, ela tem mais de 10 anos de existência, da associação. Na Europa? Na Europa. Só a associação já tem mais de 10 anos. O PTT-BR vai completar 10 anos no ano que vem, em 2014. Ele nasceu em 2004. Então, existe uma cultura de troca de tráfego muito maior na Europa. É por isso que, por exemplo, há grandes PTTs na Europa, como o PTT de Amsterdã, de Frankfurt e Londres. E são muitos tráfegos agregados, esses PTTs? Então, por exemplo, de Amsterdã e de Frankfurt, eles têm mais de 2 tera de pico de tráfego. Só para ter uma comparação, o maior daqui de São Paulo, qual é o tráfego agregado? Perto de 200 GB. Então, o de São Paulo, que é o maior do Brasil, é perto de 200 GB. O de Amsterdã tem 2 teras. 2 teras. Então, é uma diferença de ordem de grandeza. Você sabe, por acaso, quantos pixels tem lá? Então, cada localidade é distinta. Eles têm uma estrutura muito semelhante à do PTT-BR de ser uma rede, de ser um PTT metropolitano, formado por POPs ou PICs. Então, cada um chama de um nome, mas seria equivalente ao PICs. Não tem tantos assim como São Paulo, por exemplo. São Paulo tem 30. Sim. Amsterdã, que é um grande, se não me engano, tem acho que 6. Só que mas são mesmo com 6 PICs, tem 2 teras de troca de tráfego, né? Tem. E o que é interessante é que, por exemplo, o Brasil, apesar de ter, comparado com a Europa, nós temos pouco tráfego. Temos só 200 GB perto da Europa. 200 GB para a realidade da América Latina é bastante. Mas um ponto também importante destacar é que o Brasil é o 5º maior PTT do mundo em número de participantes. Então hoje nós já temos mais de 500 participantes. Mas, por exemplo, sob o ponto de vista de usuários, será que em Amsterdã ou próximo tem tantos usuários quanto a gente? Ou acho que isso não entra sob o ponto de vista do PTT? Não entra, né? Então, medir a quantidade de usuários não é simples. Isso é uma pergunta que é recorrente. Tem a ver com quantos usuários cada provedor tem e o número de provedores ligados com... Será que esses 2 teras de tráfego lá desse PTT de Amsterdã não é porque tem uns data centers com grandes provedores de conteúdo lá, nesse PTT? Não, os provedores de conteúdo lá são equivalentes aos que estão aqui. Realmente... É a cultura. Cultura de AS. Então, na Europa tem mais AS do que na América Latina, por exemplo. Tem países que têm o mesmo número que o Brasil inteiro. E cultura de troca de tráfego. Como eu disse, a associação tem mais de 10 anos. Tem PTTs lá com 20 anos de idade. Caramba! Então, é um problema de cultura. Eu acredito mais em cultura de AS em si e cultura de troca de tráfego. Então você acha que aqui no Brasil nós temos que fortalecer com que cada provedor tenha seu AS e que tenha cultura de trocar tráfego? Se você olhar na página do PTT-BR em localidades, no mapa de AS, lá é atualizado semanalmente com a base de informações de AS brasileiros do registro BR. Inclusive com a localização onde ele foi registrado. Aí mostra o mapa de densidade. Mas um ponto-chave aí é o número. No Brasil hoje tem um pouco mais de 2.000 AS registrados. Só de provedores tem mais de 4.000. Sendo que nem só provedores... Estamos falando de 4.000 provedores e quantos AS? Então, hoje são números distintos. Hoje no Brasil tem um pouco mais de 2.000 AS registrados. Quase 2.000.
Mais de 2 mil, mas Mais de 2 mil. pouco. Tá. Só de provedores deve ter mais de 4 mil. Só que nem só provedores podem ser AS, e são, por exemplo, usuários finais. Usuários finais para AS é aquele que usa IPs para uso próprio. Por exemplo, um banco, uma universidade. Então, por exemplo, a Universidade de São Paulo, a USP é uma AS, instituição, né? a Rede Acadêmica do Estado de São Paulo é uma AS, a Petrobras é uma AS, o Itaú é AS, o HSBC, o Bradesco. Então, entidades que utilizam IPs para uso próprio, o NIC-BR chama de usuário final. Não é usuário doméstico, é usuário final do ponto de vista de registro. Sim. Quem possui essa. Ou seja, dos 2 mil, uma parcela razoável já não é de provedores. Então, resumo, se for ver mesmo quem é provedor que possui essa, é muito pequeno frente ao número de provedores que de fato. E o que você sugere? Que eles tirem essa? Eu acredito que todos os provedores já deveriam ser AS. Se não são, deveriam ser. Mas nem só provedores. Por exemplo, empresas de informática dos estados, empresas de tamanho médio e grande, instituições financeiras, universidades, mas todos esses que particulares, você está citando que não são ASs, eles contratam rede de terceiros. Ou você acha que eles operam rede própria? O fato de operar rede própria é que já dá o interesse de ser um AS. Então, alguns, nem todos vão ser AS, certamente. Porque ser AS é bom. Traz autonomia, porque a própria palavra, o próprio nome, é sistema autônomo. Ele traz autonomia, ele pode solicitar IPs diretamente, controlar os seus IPs, não ficar dependendo de remuneração quando troca de um provedor para outro. Só que com autonomia vem responsabilidade. Nem todas as entidades que tenham potencial para ser AS, talvez estejam no momento para ser AS. Porque vai exigir certamente investimento para equipamento, para treinamento de pessoal. Então, tem que ter alguém para configurar o BGP, tem que ter o router do BGP. A operadora, quando estabelece um BGP, não, tem que ter um contrato mínimo, não é qualquer contratozinho que eles fazem um BGP. O fato é o seguinte, hoje o Brasil tem só 2 mil AS. Pessoalmente, eu acho que o número de AS do Brasil deveria ser hoje ao redor de 5 a 6 mil. Ou seja, algo ao redor de 3 vezes. Você imagina que deveria ter 6 vezes mais. Está gravando? 3 vezes mais, né? Deveria ser por volta de 5 a 6 mil. Por quê? Só de provedores são 4 mil. Mas empresas de tamanho médio e grande, universidades, centros de pesquisa, daria por volta de 5 a 6 mil AS hoje no Então, Brasil. se tivéssemos uma maior cultura de rede, teríamos mais AS. Tendo mais AS, trocaríamos mais tráfego. Aí é um outro ponto, certamente. Para ter trocado de tráfego, tem que ter AS. O ponto fundamental, hoje eu entendo, é realmente ter o AS. Não basta solicitar. Por exemplo, desses 2 mil AS brasileiros, se nós formos olhar, quantos AS estão ligados no PTT-BR hoje? Hoje, o PTT tem um pouco mais de 500. Como assim? Tá. Então, dos 2 mil... Nem todo mundo que é AS está no PTT. Isso, e nem todos os AS estão realmente operando o AS. Porque um ponto é solicitar o AS, o outro é pôr para funcionar e realmente manter. Existem bons cursos de BGP, mas hoje no Brasil ainda falta demanda de realmente apoio para a implementação do AS. Saber como criar uma política. Então isso é uma dificuldade, isso é um problema. Nem todo mundo tem o curso lá da CCNP e sabe operar um BGP. E mesmo a formação, por exemplo, uma formação Cisco certamente ajuda, mas não é suficiente. Por quê? Saber criar uma política de endereçamento, montar uma política de roteamento, não é associado apenas com conhecimento em rede. Por isso que o NIC-BR, inclusive, da mesma forma que montou um curso de endereçamento do IPv6, um curso de IPv6, criou agora um piloto de um curso de formação de AS, que talvez seja disponibilizado de forma mais aberta em breve. Um curso de formação de AS? Formação de AS. E o que traria, que tipo de conteúdo traria esse curso? Por exemplo,
identificar se a entidade está no ponto de realmente se tornar um AS ou não. Tá. Uma vez que identificou que está, como realmente solicitar o AS? Então, montar um plano de endereçamento IP para fazer uma justificativa consistente de quanto Então, o curso visa deixar o profissional preparado no sentido de operar e solicitar o AS. Não é um curso para configurar o BGP. Eu acredito que ele vai entrar também Um na pouco parte nisso. disso, exatamente, porque a ideia não é só um curso de BGP, ele certamente vai envolver BGP, porque BGP é o protocolo hoje de comunicação entre sistemas autônomos. Ok. Mas não basta saber BGP, você tem que saber montar montar o plano de endereçamento, montar a política de roteamento de acordo com o recurso disponível, quantos links de trânsito aquele AS tem. Aquele AS tem. Certamente, um AS ter um único trânsito é mais simples do que ter dois trânsitos. Um AS ter 4 conexões com localidades do PTT é bem mais complexo do que ter uma só. Bem complicado. Resumo, configurar o BGP é complicadinho, né? Então, você se tornar um AS é mais complexo do que não ser um AS. Porque quando uma entidade não é AS, o que ela tem? Rota default. A rota default, qual que é o significado? Ela transfere a responsabilidade para o provedor. Tá. Quem vai decidir é quem está acima dela. Quando se torna um sistema autônomo, você tem autonomia, mas traz a responsabilidade de operar aquele sistema autônomo. Por isso é muito importante a correta formação da equipe técnica que vai operar e também No sentido de saber usar aqueles recursos de forma adequada, né? Exatamente. Os recursos de endereçamento. E também a equipe gerencial responsável pelo AS saber o que o AS tem, o que ele pode trazer de benefícios para a sua entidade. Agora, vamos falar agora de um ponto polêmico. Tem que estar quantos minutos aí? Na metade. Mas quantos minutos está? 12 minutos. Tudo bem, vamos conversar sobre um ponto polêmico. É verdade que um operador que compra trânsito de uma grande operadora, quando ele entra no PTT, ele economiza muito link? Ele pode economizar. Por que pode? Na verdade, para saber se ele vai economizar ou não, é um dos pontos que no curso de formação de AS, por exemplo, deve ser abordado. Que todo AS, se não faz, deveria fazer uma análise Do tráfego da rede. de troca de tráfego. Não só, uma análise de fluxos. A partir da análise de fluxos, Essa análise de fluxo é usada por aqueles NetFlows, o protocolo NetFlow é uma das formas de fazer isso. o RMON, o Cisco Flow. Então, o NetFlow é uma das formas de coletar esse tipo de informação. O ponto-chave é que, assim, é importante um AS saber quanto que ele troca nos dois sentidos, entrada e saída, com os seus principais outros AS de relacionamento. Para saber se é viável, se é interessante ir para um E que software faz essa análise desses fluxos? Depende de como é implementado o AS. Se ele utiliza Cisco, Juniper, ou se ele utiliza o MikroTik. Sim, mas isso aí ele vai fazer o roteamento e vai dar os fluxos. Mas que sistemas fazem esses reportes, esses relatórios, para poder fazer essa identificação? Tem vários sistemas, acho que não cabe a gente identificar agora. Entendi. Existem sistemas comerciais e existem soluções abertas para isso. Não é necessário pagar para fazer isso. O ponto-chave é saber que isso é importante e que isso precisa ser feito. Com uma informação dessa, é possível um AS tomar a decisão de se conectar numa localidade de forma consciente. Por Ele isso sabe por exemplo, que vai entrar ali e ele vai trocar tráfego com um participante do qual ele tem um grande volume de tráfego. Exatamente. Por isso que no site do PTT-BR, no menu da esquerda tem participantes. Tá. Se você escolher participantes, cada uma das localidades vai mostrar o nome e o ASN. Com base nessa lista, uma entidade pode fazer o cálculo de qual o seu interesse de tráfego naquela localidade. Então o cara que é lá de Minas, de Belo Horizonte, ele vê que lá em Belo Horizonte tem todos esses AS. Ele compara isso com o reporte dele de tráfego de flow da rede dele e vê, olha,
Eu vou entrar, só aqui já tem tanto Já de justifica ou volume, não. É, já justifica ou não, financeiramente, os custos de acesso, Exatamente. etc. por exemplo, não é só um participante brasileiro. Certamente os participantes internacionais, como Google, Netflix, Facebook, eles fazem isso. Eles, inclusive, entram em contato conosco, o que nós orientamos? Exatamente a mesma coisa, é só acessar o PTT-BR Então, e olhar lá os os próprios participantes. CDNs já também fazem isso, e até muito mais do que a gente que são profissionais nesse sentido. Todos eles Porque fazem eles vão isso. executar grandes investimentos no sentido de levar o conteúdo para próximo de ASNs participantes. Né? É uma análise estratégica para considerar se é o momento ou não de fazer um investimento para chegar numa localidade. Independente do PTT ter ou não repasse de custo, o custo existe, ele não é repassado para os participantes. Independente disso, o participante precisa chegar lá. Então, por exemplo, quando um grande provedor de conteúdo, Google, Netflix, Amazon, decide ir para o Rio de Janeiro, que é o que já falaram que ele vai ocorrer, eles necessariamente já verificaram o potencial da cidade e vão fazer investimento para chegar lá. Já tem um reporte que aqueles ASNs que lá estão Isso ajuda. é suficiente para eles trazerem o conteúdo para próximo. Isso ajuda, certamente. Por isso que é muito importante o AS participar também da sua localidade. Isso ajuda, por menor que seja o tráfego local, o fato dele ficar local, ele vai deixar de pagar esse tráfego para vir para outro estado e a qualidade vai ser melhor. Além disso, vai ajudar para que outras entidades considerem aquela localidade com maior potencial. Como assim? Então, se pegar uma localidade próprio Rio de Janeiro, Tá. ou mesmo em Belo Horizonte, tem um número relativamente baixo de AS, comparado com os AS que estão na cidade de Belo Horizonte. Ok. Se os AS locais se conectarem, isso vai ajudar para que entidades, especialmente internacionais, Sim. saibam que lá o potencial é maior do que realmente E está ajude sendo uma mostrado. coisa que já tem muitos participantes, né? Exatamente. Porque você tem o ponto, independente dessas entidades irem para lá, por menor que seja o tráfego local, se ele ficar local, já é bom, é mais barato e melhor qualidade. Mas além disso, o fato de ter um número maior de sistemas autônomos ligados numa localidade do PTT vai atrair esses grandes participantes de conteúdo, né? Porque enquanto os AS locais não se motivam para participar daquela localidade e preferem às vezes ir para um outro estado, esses estrangeiros, eles também acham que a localidade tem poucos AS, eles não têm como saber quem está lá. Então, resumo, se reúnam, participem, trocam tráfego, que naturalmente os grandes CDNs vão, né? Tráfego atrai tráfego. Como essa é a nossa última entrevista, você tem alguma consideração final a fazer com relação ao assunto dos PTTs? O PTT-BR, ele o ano que vem completa 10 anos de operação. Ele tem crescido bastante, graças ao apoio de vários provedores, várias entidades, e também a participação de grandes provedores de conteúdo, grandes provedores de internet. Mas ele foi criado para brasileiros. Então, o ponto fundamental é atender os sistemas autônomos brasileiros, é ajudar a melhorar a qualidade da internet brasileira. Para isso ocorrer, especialmente em regiões noroeste do país, norte do país, para poder montar uma localidade no Acre, expandir em Tocantins, Maceió, outras regiões, é necessário ter sistemas autônomos na região. E é necessário que esses sistemas autônomos efetivamente participem da localidade. Então, se existir sistema autônomo, o NIC-BR vai montar a localidade. Pessoal, é isso aí. Eduardo, muito obrigado. Até logo.